Capítulo 5. Segunda parte da meditação. As considerações. A esta atividade da fantasia deve seguir-se a do entendimento, que se chama meditação, e que consiste em aplicá-lo às considerações capazes de elevar a nossa vontade a Deus e de afeiçoá-la a coisas santas e divinas. Esta é a grande diferença entre a meditação e o estudo, porque o fim do estudo é a ciência, e o da meditação é o amor a Deus e a prática das virtudes. Assim, tendo prendido a tua fantasia ao objeto da meditação, procura aplicar o entendimento às considerações que lhe são como que a substância e a exposição, e se achares gosto, luzes e utilidade numa das considerações, demora-te nela, imitando as abelhas que não largam a flor em que pousaram, enquanto acham aí mel que ajuntar. Mas, se uma consideração causa dificuldades à tua mente e não tem atrativos para o teu coração, depois de ter-lhe aplicado por algum tempo, o teu coração e a tua mente podes passar adiante a outra consideração, precavendo-te somente para que não te deixes levar por curiosidade ou precipitação. Capítulo 6. Terceira parte da meditação. Os afetos e as resoluções. Por esta viva atenção de tua mente, a meditação excita na vontade inúmeras moções boas e santas, como o amor de Deus e ao próximo, o desejo da glória celeste, o zelo pela salvação das almas, o ardor para imitar a vida de Jesus Cristo, a compaixão, a admiração, a alegria e o temor de desagradar a Deus, o ódio ao pecado, o temor do juízo ou do inferno, a confusão dos pecados, o amor à penitência, a confiança na misericórdia de Deus e tantas outras em que te deves exercer e comover quanto puderes a tua alma. Se quiseres usar de algum livro para te instruires mais sobre este ponto, aconselho-te o primeiro tomo das Meditações de Dom André Capiglia, em cujo prefácio ele expõe a arte de exercitar-se nesta prática, ou então o Padre Arias, que o faz ainda mais difusamente no seu tratado de oração. Entretanto, Filoteia, não te deves restringir a esses afetos gerais, sem que faças resoluções especiais e particularizadas para o aperfeiçoamento de tuas ações. A primeira palavra de Nosso Senhor na cruz, por exemplo, produzirá em tua alma o desejo de imitá-lo em perdoando e amando os inimigos. Mas isto é muito pouco se não fizeres a resolução seguinte. Pois bem, já não me ofenderei mais com tais palavras injuriosas da parte dessas e daquelas pessoas, nem com o desprezo com que estes e aqueles me costumam tratar. Pelo contrário, direi ou farei isto ou aquilo, para acalmar o gênio de um e atrair o coração do outro. Aí tens, Filoteia, o verdadeiro meio de corrigir depressa tuas faltas, ao passo que só com afetos gerais o conseguirás com dificuldade, muito tarde e talvez nunca. Capítulo 7. A conclusão e o ramalhete espiritual. Afinal, deve-se terminar a meditação por 3 atos que requerem uma profunda humildade. O primeiro é agradecer a Deus por nos ter dado profundo conhecimento de sua misericórdia ou de outra de suas perfeições, assim como pelos santos afetos e propósitos que sua graça incutiu em nós. O segundo consiste em oferecer à sua divina majestade toda a glória que pode advir de sua misericórdia ou de uma de suas perfeições, ofertando-lhe também todos os nossos afetos e resoluções, em união com as virtudes de Jesus Cristo, seu Filho, e dos merecimentos de sua morte. O terceiro deve ser uma oração humilde, pela qual pedimos a Deus a graça de participar dos merecimentos de seu Filho, a essência de suas virtudes e principalmente a fidelidade de nossas resoluções, que só podemos conseguir com a graça divina. Reza ao mesmo tempo pela Igreja, pelos superiores eclesiásticos, por teus pais e amigos e outras pessoas,
implorando a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, e acaba recitando o Pater e Ave, que são as orações mais vulgares e necessárias aos fiéis. Quanto ao restante, ainda te lembras do que disse acerca do ramalhete espiritual da meditação. Vou repetir quase em poucas palavras o que penso sobre isso. Quem passeia pela manhã num ameno jardim não sai satisfeito sem colher algumas flores pelo prazer de lhe sentir o perfume pelo dia adiante. Assim também deves colher o fruto da tua meditação, gravando no pensamento 2 ou 3 coisas que mais te impressionaram e comoveram, para as considerar de novo de vez em quando durante o dia e para te conservares em teus bons propósitos. Faze isso no mesmo lugar onde meditas, passeando um pouco ou de um outro modo, com sossego e atenção. Capítulo 8. Avisos utilíssimos acerca da meditação. Cumpre, Filoteia, que no correr do dia tenhas tão presente no espírito e no coração as tuas resoluções, que, sobrevindo a ocasião, as ponhas efetivamente em prática. Este é o fruto da meditação, sem o qual ela, além de não servir para nada, pode ser até prejudicial. É certo que a meditação assídua sobre as virtudes, sem que as pratiquemos, ensoberbece o espírito e o coração e nos faz pensar insensivelmente que somos de fato aquilo que resolvemos ser. De certo que assim o seria se nos propósitos tivéssemos força e solidez, mas porque lhes faltam essas qualidades, permanecem vãos, e porque não produzem efeito algum, são até perigosos. Convém servir-se de todos os meios para os pôr em prática. Deve-se mesmo ir em busca de ocasiões, tanto pequenas como grandes. Por exemplo, resolvi atrair pela brandura certas pessoas que costumam me ofender. Hei de as procurar hoje para as saudar com ares de estima e amizade. E se não as posso achar, ao menos falarei bem delas e rezarei a Deus em sua intenção. Mas, terminando a oração, cuida bem de evitar as agitações violentas, porque essas emoções lhe neutralizam o bálsamo celeste que recebeu na meditação. Quero dizer que, se for possível, permaneças algum tempo em silêncio, e conservando sempre os pensamentos e o gosto de seus afetos, vás passando assim suavemente da oração ao trabalho. Imagina um homem que recebeu de um precioso vaso de porcelana um licor de grande valor, a fim de o levar para sua casa. Ei-lo caminhando passo a passo, sem olhar para trás nem para os lados, mas sempre para a frente, com receio de pôr o pé em falso e tropeçar numa pedra. E se para algumas vezes, é só para ver se com o movimento não se derramou alguma parte do precioso licor. Faze também assim com a meditação. Não te distraias e dissipes imediatamente, mas considera com uma atenção simples e tranquila o caminho que tens que andar. Se encontras alguém com quem deves falar, é preciso de que te conformes a isso, mas toma sentido ao teu coração, para que nada se perca daquela suavidade preciosíssima de que o Espírito Santo o encheu na oração.